Nesse trabalho tivemos a proposta de utilizar alguma obra existente, estudá-la sob uma ótica matemática e apropriar-se de seus elementos para criar um novo material utilizando-os. Assim, cheguei a uma ideia que pairava em minha cabeça: utilizar o Jolly Roger e fazer uma apropriação tripla baseado nessa escolha. Jolly Roger é o nome dado àquele símbolo clássico das bandeiras piratas, ao menos na ficção. Eis aqui uma representação clássica do signo, que varia de acordo com a criatividade do autor ou do capitão da tripulação. Como um amante da ficção pirata, vi ao longo de anos esse signo ser apropriado por diversas obras e grupos dos mais diversos. Uma apropriação em particular me atrai em detrimento das outras. Essa é a estilização feita pela animação One Piece. No universo dessa obra, as tripulações ou membros de tripulações podem ter uma versão própria de Jolly Roger baseada em suas características ou simbologia que esse personagem deseja imprimir. Aqui alguns exemplos existentes na animação de Jolly Rogers estilizadas. Com isso, decidi que iria construir minha própria bandeira pirata, me apropriando da estilização utilizada no anime de características inerentes ao meu próprio visual. Como a construção no programa me limitava bastante, o primeiro passo foi dissecar um Jolly Roger estilizado em formas geométricas simples. Esse se tornou o que deveria ser o objetivo final. Na verdade, esperava que fosse algo melhor. Como não encontrei nenhuma medida oficial, ou algum estudo sobre as medidas, utilizei a proporção áurea como um guia na construção dos elementos. Assim, dividi 6 medidas que guiariam o tamanho e o posicionamento dos elementos que compõem a obra. Assim sendo, iniciei o processo de criação da base do meu Jolly Roger, usando a proporção que estabeleci, abrindo espaço somente para algumas questões de estética que não se mostravam tão interessantes quando usadas somente com a proporção. Infelizmente esqueci de printar imagens da tela durante o processo, mas como estava mostrando alguns resultados para contatos de um aplicativo, resguardei algumas imagens do processo, fotografadas diretamente da tela. Para o tamanho e posição dos ossos cruzados usei com guia a medida do círculo maior. Segue o código das formas básicas. A barba foi construída por último, sendo feita basicamente de triângulos. O grande problema era a forma que precisava para o bigode. Nesse caso usei a função Curves, função não apresentada até o momento na disciplina e que mostrou-se bastante complicada de se manipular devido ao número de parâmetros e o comportamento dos mesmos. Provavelmente foi a parte que mais me causou problemas e demorou para ser concluída com precisão. Forma básica com a barba e bigode. Código desenvolvido para a barba e bigode. Os ossos cruzados pareciam simples à primeira vista, e realmente até que são, exceto a necessidade da função Rotate para que pudesse incliná-los. Foi preciso fechar a construção em uma função chamada ossos e chamá-la em Setup, para que Rotate não interferisse nos outros elementos. Cheguei a um primeiro modelo que já continha quase todos os elementos, mas ele ainda parecia algo apático e sem muito de especial. Então, criei o elemento da bochecha, uma das características apontadas na imagem de esboço. Sem isso, não pareceria algo realmente relacionado a mim, ou às minhas características principais. Para a construção da bochecha, usei as curvas de Bezier com a função Bezier, que se mostrou relativamente menos complexa quando se trata de uma curva simples. Assim, as últimas adições foram uma mudança nos olhos, apresentada nas imagens acima, que se tornaram maiores e mais cativantes, a mudança na coloração na barba e os ajustes de contorno. O elemento do cabelo, da calvície, no caso, inicialmente parecia uma boa ideia, entretanto tanto esteticamente quanto tecnicamente se mostrou alheio ao conjunto da imagem. Eis o resultado final, um Jolly Roger personalizado, com apropriação da estilização utilizada em One Piece, das minhas próprias características e construído ou guiado pela proporção áurea. O código completo e comentado segue no link abaixo. E é isso. Até a próxima.